Boa noite, está de volta o futebol à CMTV e hoje, quarta-feira, contamos com o Vítor Pinto em estúdio e com o Paulo Futre, que vai juntar-se a nós via Skype neste especial de desporto. Isto quando estamos cada vez mais perto do regresso do campeonato. Começamos este especial de desporto com um exclusivo da CMTV. Os jogadores do Futebol Clube do Porto que criticaram a Direção-Geral da Saúde terão dito a vários colegas de profissão que fizeram essas mesmas críticas com base em ordens que vieram de cima. Segundo apurou a CMTV, terá sido essa a justificação dada por Danilo, Zé Luís e Soares. Contactado pela CMTV, o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto desmente, sem prestar mais esclarecimentos, apesar de lhe ter sido colocada essa questão. A CMTV sabe que as palavras deste trio caíram mal entre alguns jogadores da Liga. Recordo que ontem, em comunicado, o Sindicato dos Jogadores garantiu que os futebolistas vão assumir de forma coletiva o parecer técnico da DGS. Uma tomada de posição que surgiu poucas horas depois das críticas feitas pelos 3 jogadores do Porto e também por Francisco Geraldes do Sporting. Se o campeonato não for concluído, tudo indica que não vai ser atribuído o título de campeão. A Federação Portuguesa de Futebol e a Liga ainda não chegaram a acordo sobre a atribuição do título, mas, segundo o Jornal Record, o cenário mais provável é o que se aplicou na Segunda Liga. Ou seja, se o campeonato não terminar, os lugares vão servir apenas para indicar as equipas que vão disputar as competições europeias. Neste momento, o Futebol Clube do Porto teria acesso direto à Liga dos Campeões, enquanto o Benfica teria de jogar a terceira pré-eliminatória. Por outro lado, a Federação e a Liga já chegaram a entendimento sobre as descidas de divisão. Se o campeonato não se jogar até o fim, 2 equipas vão descer à Segunda Liga. Nesta altura, Portimonense e Desportivo das Aves estão nos 2 últimos lugares da classificação. A gestão da SAD do Futebol Clube do Porto foi arrasada pela DECO. A pandemia de Covid-19 veio aumentar ainda mais os problemas financeiros dos Dragões, que anunciaram querer adiar o pagamento do último empréstimo obrigacionista no valor de 35 milhões de euros. Em reação, a Defesa do Consumidor relembra que a subscrição do empréstimo já tinha sido desaconselhada em 2017 devido às dificuldades que o clube já atravessava. No próximo dia 9 de junho, os investidores decidem pelo adiamento ou não do pagamento do empréstimo obrigacionista. No início do ano, a SAD Portista tinha em caixa apenas 15 dos 35 milhões de euros a pagar. Luís Filipe Vieira prometeu hoje um Benfica a todo o gás no reinício do campeonato. Em declarações à BTV, o presidente dos Encarnados garantiu que o Benfica continua determinado a ser campeão. Quando começa uma época, queremos terminar e sempre ser campeões, não é? Mas também temos que pensar que temos sempre adversários pela frente. Mas há uma determinação muito grande e uma ambição desmedida de querer ganhar sempre. Isso eles sabem como é, e de certeza que este ano não fugimos à regra. Vamos entrar a todo o gás, como se costuma dizer, para conquistar este título mais. Esse é aquilo que garantia que podemos dar a todos os benfiquistas, é que trabalhamos arduamente para voltar a ser campeões e para voltarmos a ser felizes. Aliás, é aquilo que durante o ano todo trabalhamos, é para no final, e da maneira como trabalhamos, é para chegarmos ao final de sermos todos felizes. Avançamos agora com o exclusivo da CMTV. As últimas 10 jornadas do campeonato vão ser decisivas para o futuro de Bruno Lage no Benfica. A CMTV sabe que o técnico está obrigado a conquistar o campeonato para garantir que fica na luz. Luís Filipe Vieira ficou desagradado com o desempenho da equipa nas competições europeias e, sobretudo, com o facto de vários jogadores da formação não terem evoluído como esperado. Por outro lado, e como revelámos ontem, o presidente benfiquista ficou impressionado com o trabalho desenvolvido por Jorge Jesus no Flamengo, em especial com jogadores muito jovens. O Benfica fez hoje novos testes à Covid-19 a jogadores, equipa técnica e restantes funcionários. Esta bateria de teste estava prevista para a próxima segunda-feira, mas foi antecipada pelo Departamento Médico devido ao caso de David Tavares, que testou positivo. Para o treino de hoje, Bruno Lage chamou mais 7 jovens da formação do que nos treinos anteriores e também eles foram testados. Desta vez foram feitos o teste de diagnóstico laboratorial e o serológico, que consiste na recolha de amostras sanguíneas. David Tavares está a cumprir o isolamento no Centro de Estágios do Seixal.
A final da Taça de Portugal não se vai jogar este ano no Estádio Nacional, no Jamor. Esta foi uma das medidas que saíram das várias reuniões entre a Federação Portuguesa de Futebol e a Direção-Geral da Saúde. O facto de a DGS exigir a utilização de estádios mais modernos, de forma a garantir todas as medidas de segurança no atual estado de pandemia, foi determinante para a decisão sobre a final da Taça. O Estádio Municipal de Aveiro e o Estádio Algarve são as principais opções para receberem o clássico entre Futebol Clube do Porto e Benfica. A data para a final da Taça ainda não foi anunciada. O calendário das últimas 10 jornadas do campeonato deverá ser anunciado esta sexta-feira. Para esse dia está marcada uma reunião entre a Liga e os presidentes dos clubes para definir a calendarização e a localização dos 90 jogos que faltam disputar esta época e também o protocolo de testes para o regresso à competição. A intenção passa por retomar o campeonato com a jornada 25 no dia 4 de junho, uma quinta-feira. A jornada vai jogar-se em 4 dias, as jornadas vão jogar-se em 4 dias até dia 7 de junho. Segundo o Jornal Record, os jogos vão disputar-se em 9 ou 10 estádios, contando com a cidade do futebol. A Liga tem ainda o objetivo de terminar o campeonato até 19 de julho. Olhamos agora para os jogos dos primeiros 4 classificados da Liga na jornada 25. O Famalicão recebe o Futebol Clube do Porto, o Benfica joga em casa com o Tondela, o Sporting Braga defronta o Santa Clara na cidade do futebol, uma vez que não se vai jogar nos Açores, e o Vitória de Guimarães recebe o Sporting. Com o regresso do campeonato mais perto, há boas notícias. O Famalicão anunciou que dos 7 casos de Covid-19 detectados no clube, apenas um se mantém positivo. O clube esclarece que, ainda assim, mantém um acompanhamento e monitorização diários dos casos. Informa ainda que todo o plantel, equipa técnica e restante staff vão ser submetidos a novo teste de rastreio na próxima sexta-feira. Em todos os clubes da Primeira Liga, são agora 4 os casos de infecção. Voltamos ao exclusivo da CMTV. Os jogadores do Futebol Clube do Porto que criticaram a Direção-Geral da Saúde terão dito a vários colegas de profissão que fizeram essas mesmas críticas com base em ordens que vieram de cima. Segundo apurou a CMTV, terá sido essa a justificação dada por Danilo, Zé Luís e Soares. Contactado pela CMTV, o diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto desmente, mas sem esclarecer com que base o faz, ou seja, sem explicar se questionou ou não os jogadores envolvidos. A CMTV sabe que as palavras deste trio caíram mal entre alguns jogadores da Liga. Recordo que ontem, em comunicado, o Sindicato dos Jogadores garantiu que os futebolistas vão assumir de forma coletiva o parecer técnico da DGS, uma tomada de posição que surgiu poucas horas depois das críticas feitas pelos 3 jogadores do Porto e também por Francisco Geraldes, do Sporting. Este primeiro tema do nosso especial de desporto, com o Vítor Pinto e com o Paulo Futre. Uma boa noite aos dois. Boa noite. Vítor, esta atitude da estrutura portista, com as críticas tornadas públicas por parte dos jogadores, dá ou não força à ideia de que o Futebol Clube do Porto prefere que o campeonato não recomece? Em primeiro lugar, estou surpreendido por esta situação e explico-te já porquê. Eu gosto muito pouco quando os jogadores de futebol não têm a coragem que é necessária. O Danilo Pereira é capitão do Futebol Clube do Porto, portanto, se tem alguma coisa a dizer em relação à DGS, ou seja, em relação a quem for, não mete numa história do Instagram. Quem estiver a ver e não conhecer bem o Instagram, trata-se de uma publicação que é temporária e depois desaparece. E os jogadores do Futebol Clube do Porto se pronunciaram sobre esta questão da DGS, fizeram em publicações temporárias, que depois desaparecem e, quem não for utilizador da rede social nem sequer tem acesso a essa crítica. Por outro lado, eu aquilo que sei é que em muitos jogadores da Liga, este protocolo da DGS, e vamos falar muito sobre ele, causou de facto indignação. Mas, por exemplo, começa logo num ponto que tem passado ao lado da maioria das pessoas, que é o simples facto de, dizia aqui, portanto, que os jogadores assumem a responsabilidade de todas as eventuais consequências clínicas da doença. Mas esse ponto também já foi esclarecido numa reunião, neste momento só que há aqui uma coisa diferente e se calhar vamos ouvir agora pela primeira vez em televisão, porque infelizmente não falámos de desporto nas televisões portuguesas e na CMTV também tivemos a nossa pausa. Os seguros que existem para os jogadores hoje em dia não cobrem as consequências da Covid-19. Pronto. O que se passa aqui é que os jogadores, ao serem confrontados com essa situação, e muitos jogadores ficaram revoltados com isso,
Porque falou-se muito da questão da mulher poder sair de casa, a namorada poder sair de casa, o que é que se passava no meio familiar. A questão aqui é o que acontece se um jogador tiver, por exemplo, sequelas depois de uma infecção de Covid-19, uma vez que o seguro não cobre uma situação Por destas, exemplo, o Presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, no dia 24 de abril, chamou a atenção para o facto de ser necessária uma cobertura adicional. Tendo em conta que o Sindicato dos Jogadores disse que o problema está resolvido e que vai assinar em nome de todos os jogadores, a questão que eu coloco é, então isto que está escrito aqui não conta? O sindicato vai garantir essa cobertura adicional junto de alguma seguradora para proteger os jogadores? Antes de passar essa questão também ao Paulo Futre, ainda não foste diretamente à minha questão, que tem a ver com aquilo que foi apontado por parte do Benfica, ou a convicção do Benfica de que o Porto estaria a tentar que o campeonato não recomeçasse, se os jogadores e teria sido por aí que teriam surgido estas críticas dos jogadores. Foi o Sérgio Conceição que mandou? Foi o engenheiro Luís Gonçalves que mandou? Foi o Presidente Pinto da Costa que mandou? Aquilo que eu me apercebi, e porque acompanhei muito de perto e com muitas revelações nas páginas do Record sobre o que se passava nas reuniões de clubes, inclusivamente dos presidentes, para desagrado de muitos presidentes, é que quando o Dr. Joaquim Evangelista, o Presidente do Sindicato dos Jogadores, dava entrevistas a dizer que os jogadores tinham medo de regressar, foi o Presidente do Futebol do Porto, Pinto da Costa, que o confrontou nós revelámos no Record, mas foi numa reunião de presidentes em que lamentou esse facto, porque dizia que os jogadores do Futebol do Porto queriam jogar, que os capitães diziam que queriam jogar, e discordou dessa situação. Portanto, eu tenho dificuldade em perceber o que é que mudou nesse cenário para, de repente, estarmos aqui a conjecturar a possibilidade do Futebol do Porto estar de uma forma concertada a procurar obstaculizar o reinício dos campeonatos, porque não parece que isso faça sentido, dado que o Presidente do Futebol do Porto esteve presente na reunião dos grandes com o António Costa, com o Primeiro-Ministro António Costa, o médico do Futebol do Porto, Nelson Puga, foi um dos principais médicos, foi se calhar o maior ativista entre os médicos dos clubes nas reuniões da Liga, no sentido de conseguir que fosse estabelecido um protocolo, e eu tenho alguma dificuldade em perceber o que é que mudou neste cenário. Agora, o Danilo Pereira, como capitão de Futebol do Porto, acima de qualquer outro, acima até do Soares e do Zé Luís, tem a obrigação já agora, de preferência numa publicação que não desapareça ao fim de umas horas, de explicar de uma vez por todas se está a favor ou contra o protocolo, se concorda ou não com o que está aqui, e se não vai fazer como muitos capitães, Mariana, isto é muito importante, se não vai fazer como muitos capitães que nas reuniões com o Sindicato dos Jogadores, com a presença de pessoas, inclusive da Federação, que se calhar também intimidam alguns jogadores, não levantam a voz, não colocam as questões e depois vão por trás dizer aos clubes que discordam daquilo que disseram ou concordaram nas reuniões do sindicato. Há aqui também ainda a questão salarial, já lá vamos, Paulo Futre, colocando-te no lugar destes jogadores, e sabes o que é, apesar desta ser uma situação inédita, terias ou não também algumas reservas relativamente a estas normas que foram estabelecidas para o regresso do campeonato? Boa noite, Mariana, que saudades. Boa noite ao Sr. Vítor, ao Sr. Enciclopédia. O Sr. Vítor sabe tudo. E muito boa noite a todos lá em casa. Mariana, eu aqui tenho muito claro, não é? Eu sou médico do meu clube, que é o médico que eu tenho confiança, e que joguei em 9 clubes, em 6 países diferentes. Se me diz para jogar, eu jogo. Eu estava a ouvir o Vítor, eu não ia a histórias, com todo o respeito ao sindicato dos jogadores, mas não é o sindicato que ia me dizer a mim que eu tenho que chegar ou não, e o Joaquim Evangelista está a fazer um grande trabalho. Mas eu, como jogador, só acreditava nos meus médicos. E a pergunta que eu queria fazer ao Vítor, que sabe muito mais que eu, se os médicos dos clubes estavam na reunião quando foi feito o protocolo lá com o Ministério da Saúde, não é? Penso eu, não é, Vítor? Não. Este protocolo efetuado pelo... Isto resulta de algo que foi criado, que é o grupo de emergência liderado pela Federação, em que o médico, a principal referência em termos médicos, é o antigo Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. E também a Liga tem um representante, médico. E de alguma forma nós temos aqui um documento que foi sendo melhorado pelos clubes. Atenção, porque isto não há guerras entre Liga e Federação aqui, nem eu vou admitir que algumas coisas tenham passado a acontecer, agora que finalmente voltamos a ter voz. Aquilo que eu tenho a dizer é isto. Os clubes trabalharam muito ao longo destes meses com os médicos dos clubes, e ainda estou para ver quem é que vai ter coragem em ONU a dar a cara a dizer que os médicos dos clubes que não são eventualmente idóneos porque são parte interessada, trabalharam os protocolos todos no sentido de ser possível jogar, e se jogar provavelmente até se calhar em todos os estádios. Porque a questão que se coloca é simples. Lembras-te, Mariana, que nós fizemos história aqui na televisão portuguesa quando falámos da prega abdominal, que os doutores aqui à quinta-feira acharam muita piada a prega abdominal. Portanto, eu vou usar outro termo, que também se calhar vamos começar a falar muito dele, que é a bolha limpa.
Eu sei que dá vontade de rir falar em bolha limpa, mas é o termo médico que se utiliza para caracterizar um universo de pessoas que, fazendo testes antes de entrarem em estágio, porque isso evita, por exemplo, que vão jogadores eventualmente positivos para estágio, e depois fazendo um teste no dia do jogo, temos a garantia praticamente absoluta que os jogadores estão todos positivos, que estão todos negativos, quer de um lado, quer do outro, nenhum deles tem Covid-19. Aqui também existam as famílias que fazem com que não exista uma bolha limpa por completo. Se fizeres isso 48 horas antes do jogo, os jogadores entram no estágio e voltam a fazer um teste antes do jogo, não são precisos 2 autocarros para ir para o estádio, nem são precisos 4 balneários. E muito durante aquelas 48 horas, sim, é criada a tal bolha limpa fica criada a tal bolha limpa que me leva a afirmar que eventualmente entendo que alguns jogadores têm alguns receios, que inclusivamente se preocupem com a questão dos seguros, mas os jogadores de futebol hoje em dia são a classe profissional mais protegida em Portugal contra a Covid-19. Este protocolo entrando em vigor, seja aquele que foi preparado pelos clubes, pelos médicos dos clubes, seja melhorado ou alterado ou incrementado pela Direção-Geral de Saúde e pelos médicos que também trabalham com o grupo de emergência da Federação, onde também o Dr. João Pedro Araújo está a representar os médicos dos clubes da parte da Liga junto desses médicos, aquilo que me parece é que isto entrando em vigor, a classe profissional mais protegida é a dos jogadores. Dentro daquilo que é possível prever, dentro daquilo que é possível preparar, quem dera a todos os profissionais e todos os trabalhadores em Portugal, nós incluídos, termos a felicidade de estar tão protegidos como os jogadores de futebol vão estar. Portanto, não vamos fazer drama nenhum de que, ai meu Deus, o futebol vai voltar, os jogadores estão em perigo. Correrão um risco, como há um risco razoável que é sempre aceitável. E hoje os casos até desceram, os casos de infecção, são agora apenas 4. Muito importante também dizer isto. A média dos clubes, ainda hoje falei com um responsável de um clube que me dizia que fez para aí 70 ou 90 testa 90 pessoas dentro da estrutura. Mas vamos partir do princípio que cada clube só tinha feito teste a 50 pessoas. Em 18 clubes é só fazer as contas. Portanto, a partir daí, se temos só 11, creio que deu 11 casos positivos num universo de 900 pessoas, ou que seguramente vai passar as 1000, não é motivo nenhum para entrarmos em pânico. Há também um lado desportivo. Se o campeonato não for concluído, tudo indica que não vai ser atribuído o título de campeão. A Federação Portuguesa de Futebol e a Liga ainda não chegaram a acordo sobre a atribuição do título, mas, segundo o Jornal Record, o cenário mais provável é o que se aplicou na segunda Liga, ou seja, se o campeonato não terminar, os lugares vão servir apenas para indicar as equipas que vão disputar as competições europeias. Neste momento, o Futebol Clube do Porto teria acesso direto à Liga dos Campeões, enquanto o Benfica teria de jogar a terceira pré-eliminatória. Por outro lado, a Federação e a Liga já chegaram a entendimento sobre as descidas de divisão. Se o campeonato não se jogar até ao fim, duas equipas vão descer na mesma à segunda Liga. Nesta altura, Portimonense e Desportivo das Aves estão nos 2 últimos lugares da classificação. Para ti, Paulo Futre, fazia sentido não haver campeão caso o campeonato não seja concluído? Maneira, respondo já a esta pergunta, mas se eu fiz uma pergunta ao Vítor, deixa-me a ver se eu consigo entender, que eu não sabia esta história do Instagram dos jogadores do Porto e do Danilo, não é? Por isso fiz a pergunta ao Vítor. Então, se os jogadores do Porto não estão de acordo com o protocolo, é porque o médico do Porto disse-lhes algo. Que isto faz uma grande confusão. E, Vítor, foi hoje que o Danilo meteu isto no Instagram? Não, já foi há uns dias. Depois disso já houve uma reunião, exatamente, entretanto, com todos os capitães dos clubes, incluindo a Danilo Pereira, em que foi esclarecido esse ponto específico sobre a responsabilidade dos jogadores, e aí as partes acabaram por chegar a acordo, porque os jogadores não concordavam com o facto de terem, por exemplo, de assinar uma declaração de responsabilidade individual, e foi criada uma forma de o sindicato dos jogadores, com acordo de todos, assumir essa responsabilidade de uma forma coletiva. Foi este o principal ponto, mas já foi, tudo indica, ultrapassado, mas teve origem essa reunião de emergência precisamente nessas críticas a que foram feitas por jogadores do Porto e também por Francisco Geraldes do Sporting. Sobre esta questão do campeão, o que é que te parece, Paulo? Eu recordo, Mariana, quando o Bayern Munique, não é o caso, né? Mas quando o Bayern Munique ajudou o Dortmund, porque estava a entrar na ruína total, até podia acabar, falava-se na altura, de 2013 ou 2005, foi o Bayern que emprestou dinheiro ao seu máximo rival. Não? Eu, neste caso, isto é muito... não é preciso, mas talvez não havia título para ninguém, não havia título.
Sabemos como é que está o Futebol do Porto, sabemos como é que está economicamente o Futebol do Porto. O Benfica não tem culpa disto, não é? Mas, talvez, como português, estou a falar como amante do desporto e amante deste futebol, que é a minha vida, e também por cheguei nos 3 grandes, não é? Tive o privilégio de chegar nos 3 grandes. Derivado da situação do Futebol do Porto, talvez o Futebol do Porto não havia título, o Futebol do Porto entrava diretamente na Champions League e o Benfica fazia os playoffs. E depois, já lá para baixo, não sei, mas talvez subia quem tivesse que subir, pá, e jogavam com 20 equipas, para não haver mais confusão, não? Penso eu. Seria esse o motivo para não haver campeão, uma eventual salvação do Futebol Clube do Porto? Sabemos que, pelas condições atuais, no que diz respeito às rivalidades, seria difícil, será sempre uma decisão tomada de forma exterior a esse tipo de questões. Parece-te ou não que é a fórmula acertada, tendo em conta a diferença que há entre as duas equipas, por um lado, e aquilo que já se fez na segunda Liga, por outro? Acho que se o campeonato não chegar ao fim, não deve ser atribuído o título de campeão. Agora, há uma coisa muito importante. Ainda há pontos essenciais para discutir sobre a forma como vamos encarar as últimas 10 jornadas. Um ponto fundamental é o que é que vai acontecer se o campeonato tiver que ser... Porque estamos só a falar de não haver retoma. A questão é que, a partir do momento que o campeonato é recomeçado, o que é que vai acontecer se o campeonato parar ao fim de 2 ou 3 jornadas? E nesta altura... Mas eu creio que abrange essa hipótese também. Esta hipótese de não haver campeão abrange a hipótese de o campeonato voltar e ser interrompido. A próxima discussão que vais ouvir falar, Mariana, a próxima discussão que vais ouvir falar é porque ainda não está fechada, ainda não está preto no branco definido como é que as coisas se vão passar, é o que é que vai acontecer se há a segunda ou terceira jornada. Deste recomeço, não é? Se há a 27ª, a 28ª, a 29ª, o campeonato tiver que parar, que classificação é que vai valer? Toda a gente está a pensar, a usar a lógica de que vamos olhar para a classificação que estiver na altura, mas o facto é que ainda não há nada escrito preto no branco. E tem de ser definido, na tua opinião, antes do recomeço do campeonato. Muito rapidamente, é preciso responder a essas perguntas todas. Eu sei que há pessoas que ficaram incomodadas porque, por exemplo, em alguns dos documentos elaborados pelos clubes, por exemplo, havia muitas páginas, muitas respostas à questão do... Eu sei que os apanha-bolas foram um dos pontos que foram usados para fazer piadas, mas é assim, havia clubes que estavam mesmo renitentes a regressar à competição e faziam perguntas difíceis. E essas respostas têm que ser dadas e rapidamente, Mariana. Não podemos chegar à última semana, à semana em que vai começar o campeonato, com dúvidas em relação a pontos estruturantes. E esta resposta em particular é muito importante porque estamos a falar do acesso às competições europeias e de mais de 40 milhões de euros. Que deixem muito claro o que é que vai acontecer, e aliás é um dos passos primordiais, e tem que haver diálogo entre a Liga e a Federação, tem que haver diálogo entre a Federação e a Liga para resolver estas questões. Estas questões são simples de resolver, vamos depois focar-nos nas complicadas, porque em breve vamos ter que decidir quem é que vai jogar em que estádio, e se calhar vamos ter algumas novidades em relação a isso. Vamos olhar agora também para o comando técnico do Benfica e com o exclusivo da CMTV, as últimas 10 jornadas do campeonato são decisivas para o futuro de Bruno Lage no Benfica. A CMTV sabe que o técnico está obrigado a conquistar o campeonato para garantir que fica na luz. Luís Filipe Vieira ficou desagradado com o desempenho da equipa nas competições europeias e sobretudo com o facto de vários jogadores da formação não terem evoluído como esperado. Por outro lado, e como revelámos ontem, o presidente benfiquista ficou impressionado com o trabalho desenvolvido por Jorge Jesus no Flamengo, em especial com jogadores muito jovens. O reinício deste campeonato, Vítor, será um tudo ou nada para Bruno Lage? Eu sempre disse que seria muito difícil Bruno Lage ter condições para continuar não sendo campeão. Todas as mensagens que vêm lançado do Benfica são de ambição. Luís Filipe Vieira, que também esteve muito ativo durante este período de paragem do futebol, teve um papel também muito importante para que o futebol possa regressar. O presidente do Benfica aplicou-se bastante nesse sentido e algumas pessoas a dada altura até pensariam que por causa do Benfica estarem nas excelentes condições financeiras em que está, ou melhor que os seus competidores, poderia deixar cair o campeonato no sentido de deixar de pura e simplesmente ver-se livre dos rivais que o Futebol Clube do Porto e Sporting, sem, por exemplo, o dinheiro das televisões pela retoma do campeonato, ficariam numa situação muito complicada. Mas toda essa mensagem da ambição do Benfica implica uma resposta em campo. Portanto, eu não consigo imaginar um cenário em que o Benfica, tendo agora alguma coisa que provar depois da derrapagem que teve e que levou à perda da liderança, depois de ter chegado a dormir com 10 pontos de vantagem em relação ao Futebol Clube do Porto, custa-me encarar qualquer cenário em que o Benfica, não sendo campeão, continue com Bruno Lage. Agora, isto é uma transição de temporada muito atípica. Provavelmente o campeonato e a Taça Portugal vão acabar em cima do mês de agosto.
Vamos ver quando é que vão ser disputadas, por exemplo, as eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões. Estamos a falar de um cenário em que o Benfica não seria campeão. E isso pode ter muito peso em todas as decisões, até porque todos sabemos... Pode tornar a tolerância maior em relação a Bruno Lage, por exemplo? Em relação a mais do que um treinador, Mariana. Em relação a mais do que um treinador. Não só a paragem pode ter um pouco amolecido o grau de exigência dos adeptos, e mesmo a retoma vai ser feita em condições muito especiais, como há um aspecto que terá sempre que ser tido em conta, que é o facto, quer do campeonato se estender quase até ao fim de julho, quer o Benfica, atenção, é muito importante isto, o Benfica não vai estar investidor e comprador para a próxima temporada, já o deixou claro, e acho que é uma medida inteligente. Nesse cenário todo, a dúvida vamos sempre a ter se Jorge Jesus estará disponível ou não. Já lá vamos a Jorge Jesus sobre Bruno Lage, mas também não perdendo de vista Jorge Jesus, porque ainda ontem aqui revelámos, Paulo, que continua Luís Filipe Vieira a ter uma relação muito próxima com Jorge Jesus, apesar de neste momento o treinador entender que não há as condições necessárias para voltar ao Benfica. Pelas informações que também costumas ter privilegiadas junto da estrutura do Benfica, o que é que sabes agora sobre Bruno Lage? Como é que está a relação de Bruno Lage com a direção do Benfica? Tenho estado dedicada a uma causa importante, que é um tema solidário, e nem não falei com ninguém. Agora, vou dar a minha opinião sem ter falado com ninguém. Eu penso, desde que entrou o Bruno Lage até hoje, teve uma mini crise estranha, que foi esta, a última, acho que foi a primeira e a última. Tirando talvez alguns erros, mas isto é normal, na Champions League, ter feito muitas rotações no primeiro jogo e também no segundo, desta edição da Champions League. É justo sair, acho que era injusto, mas claro, também reconheço que o Jorge está a fazer um enorme trabalho, entrou na história, o Presidente e o Jorge têm uma grande amizade, tudo pode ser possível, mas eu não vejo o Luís Filipe Vieira, o meu querido Luís Filipe Vieira, mandar fazer algo assim, né? Hoje não estou a ver. Mandar o Bruno Lage para a rua depois do que ele tem feito, o querido que é para os benfiquistas, ok. Muitos benfiquistas estavam um pouco tristes pelos resultados, mas quem não tem uma pequena crise? Que treinador não tem uma pequena crise na sua carreira? E esta foi a primeira do Bruno, mas isto não quer dizer que tenha que sair ou tenha que ir para a rua. Isto é a minha opinião. O título terá aqui um papel muito importante também, mas tendo em conta esta situação toda, Paulo, é um pouco imprevisível como é que as equipas vão surgir no que diz respeito à forma física. O treinador pode ser tão responsabilizado como de costume naquilo que resta deste campeonato, para ti, ou não? Para mim está tudo perdoado, não é? Depois do pesadelo que estamos a viver e que continuamos a viver, tudo a acontecer, está tudo perdoado. Eu não culpo os clubes que não podem pagar aos jogadores, especialmente das divisões inferiores e outros, não é? Porque quem é que esperava uma situação destas? Não sabemos o que é que vai acontecer. Eu, como amante do futebol, e todos nós, queremos que isto comece amanhã. Agora, se vai ganhar um ou outro e como é que vai ser, ainda não sabemos, Mariana. Sinceramente, ainda não sei. Não sei eu não sei, o Vítor deve estar mais atento que eu, a sério que eu estive mais dedicado a isto, que disse antes. Já há treino de conjunto, Vítor, já têm feito choque os jogadores dos treinos. Segunda-feira. Estão autorizados a partir de segunda-feira, embora a leitura que se faz aqui, por exemplo, deste Código de Conduta da Direção-Geral de Saúde, pudesse levar a alguma dúvida sobre se alguns clubes já estariam em condições de ter cumprido os 14 dias dos testes PCR, mas creio que a partir de segunda-feira, genericamente, os clubes estarão já com condições para fazer treinos de conjunto e entrarem numa fase de preparação mais normal em relação àquilo que tem acontecido até agora, e com os testes, tentar agora, a partir do momento que os jogadores estão mais próximos, que a quantidade de testes está a ser realizado seja um fator de tranquilidade para toda a gente. Não perdendo de vista também aquilo que disseste há pouco sobre a hipótese de Jorge Jesus, que continua a pairar. É normal que com esta pandemia e aquilo que se passa no Brasil, e temos acompanhado de muito perto, que Jorge Jesus tenha, se calhar, ainda mais vontade de voltar. Há aqui dois lados, o desportivo e, por outro lado, o lado da saúde. Esta porta do Benfica vai estar ou não aberta para Jorge Jesus, na tua opinião? Acho que vai estar, Mariana, e temos que ter um dos problemas com os quais vamos ter que lidar, isto já num tom muito mais sério, é que a evolução da pandemia não é igual em todos os países. E todos já percebemos, por exemplo, na realidade onde Jorge Jesus está inserido, a forma como o governo encara a situação, o governo de Bolsonaro
e a forma como a doença já se espalhou em alguns estados e pode a qualquer momento ter surtos muito graves noutros estados mais populosos, um deles o Rio de Janeiro, levam a que muito dificilmente, eu vejo um cenário, por exemplo, de regresso do futebol de alta competição no Brasil, muito mais complicado do que, por exemplo, em Portugal. Não só é quase um milagre o caso português em relação ao que vemos, ao que se passou em Espanha, França ou Itália, mas, acima de tudo, também foram criadas aqui, o povo português reagiu muito bem. E aprendemos todas lições muito grandes sobre como nos devemos comportar ao longo deste período. Nunca vamos estar isentos da Covid-19, por isso é que muitas das situações que estão a passar hoje em dia no futebol têm implicações para o regresso do campeonato, mas vão ter implicações, por exemplo, para a próxima época. Uma delas a questão dos estádios, que é muito importante, Mariana, porque temos que nos lembrar que o campeonato não acaba ao fim destas 10 jornadas e vão ter que ser criadas condições para que o próximo campeonato continue a ser um campeonato Covid. Para já está à vista o regresso deste campeonato. Luís Filipe Vieira prometeu hoje um Benfica a todo o gás no reinício da Liga. Em declarações à BTV, o presidente dos Encarnados garantiu que o Benfica continua determinado a ser campeão. Quando começa uma época, queremos terminar e sempre ser campeões, não é? Mas também temos que pensar que temos sempre adversários para a frente. Mas há uma determinação muito grande e uma ambição desmedida de querer ganhar sempre. Isso eles sabem como é. E de certeza que este ano não fugimos à regra. Vamos entrar a todo o gás, como costuma-se dizer, para conquistar este título mais. Esse é aquilo que garantia que podemos dar a todos os benfiquistas, é que trabalhamos arduamente para voltar a ser campeões e para voltarmos a ser felizes. Aliás, é aquilo que durante o ano todo trabalhamos, é para no final, e da maneira como trabalhamos, é para chegarmos ao final de sermos todos felizes. Vítor, há pouco falavas também sobre a vantagem financeira que o Benfica tinha antes de tudo isto relativamente aos rivais e agora com esta pandemia, Luís Filipe Vieira fez questão de não fazer cortes salariais, algo que não aconteceu no principal rival e também noutros clubes. Isso pode fazer diferença ou não? Embora, por exemplo, no caso do Fogo do Porto é garantida a devolução. Sim, mas para isso o campeonato tem de regressar. Exatamente, mas existem sempre algumas condições. Existem sempre algumas condições envolvidas e inicialmente também, por exemplo, o Danilo Pereira se aproveitar para fazer um post no Instagram, pode também explicar a que é que se deveu a intransigência em fechar imediatamente o acordo financeiro com a SAD do Porto e porque é que os jogadores fincavam pé em só descontar 30% do salário e não os 40% que foram propostos pela SAD quando estava garantida a devolução. Já agora, acrescentando essas informações, capitão do Futebol Clube do Porto, indo ao encontro da minha questão, há alguma instabilidade em torno desta questão dos salários? Sim, eu entendo que a partir do momento... Eu acompanhei este caso praticamente desde o meio de março, quando me apercebi, por exemplo, houve um clube que foi o primeiro que não recebeu, era um clube que recebia ao dia 15 da Altice e não recebeu a prestação. E depois, a partir do fim do mês, os clubes não receberam, houve uma intervenção por parte da Federação que parecia que tinha conseguido resolver o problema, mas o facto é que depois, a partir de abril, os clubes continuam a não receber e não havia garantia nenhuma de que essas prestações caíssem no caso de não haver futebol. Eu acho que isso é revoltante, indigna, porque os operadores televisivos, o ano passado, os dois principais tiveram quase 1.000 milhões de euros de lucro e têm contratos plurianuais com os clubes, com alguns até 2028. Portanto, na eventualidade do futebol não regressar, podiam fazer o desconto mais à frente e estarem a puxar o tapete aos clubes numa altura de grande necessidade, acho que foi algo inenarrável e só mesmo pelo facto de estarmos todos concentrados no Covid é que passou sem a devida censura. A partir daí, temos mesmo que ser realistas. O futebol português poderia implodir praticamente no caso de não haver retoma da competição e começaria por cima. O Fogo do Porto e o Sporting teriam muita dificuldade em lidar com isso e por aí abaixo seria uma cascata. Acho que com exceção do Benfica e do Sporting de Braga, todos os clubes iam passar por enormes dificuldades, Maria. Para o regresso do campeonato, a epidemia é determinante e há boas notícias nesse sentido. O Famalicão anunciou que dos 7 casos de Covid-19 detectados no clube, apenas um se mantém positivo. O clube esclarece que ainda assim mantém um acompanhamento e monitorização diários dos casos. Informa ainda que todo o plantel, equipa técnica e restante staff vão ser submetidos a novo teste de rastreio na próxima sexta-feira. Em todos os clubes da Primeira Liga são agora 4 os casos de infecção.
O Benfica fez hoje novos testes à Covid-19 a jogadores, equipa técnica e restantes funcionários. Esta bateria de testes estava prevista para a próxima segunda-feira, mas foi antecipada pelo Departamento Médico devido ao caso de David Tavares, que testou positivo. Para o treino de hoje, Bruno Lage chamou mais 7 jovens da formação do que nos treinos anteriores e também eles foram testados. Desta vez foram feitos o teste de diagnóstico laboratorial e serológico, que consiste na recolha de amostras sanguíneas. David Tavares está a cumprir o isolamento no centro de estágios do Seixal. É um caso também diferente dos outros, este de David Tavares. Parece que há motivo para alarme no Benfica, olhando também para esta antecipação dos testes, ou é apenas um processo normal? O facto, foi dito por alguns protagonistas do futebol, que era, e foi mal entendida da altura, ter dito que é melhor acontecer nesta altura. Porquê? Porque os jogadores não estavam a treinar de forma segmentada. E eu foco-me neste aspecto. Praticamente no futebol de primeira linha, a nível internacional, não tens praticamente nenhum jogador que tenha evidenciado sintomas da doença e muito menos tenha sido hospitalizado. Em Portugal, os casos têm sido detectados num universo muito grande de testes que têm sido feitos pelos clubes, muito superior a 1000 pessoas. Tem um número relativamente baixo, embora provavelmente um ou outro clube tenha feito comunicação direta à DGS e possa não ser conhecido publicamente ainda um ou outro caso. Mesmo assim, são números muito baixos e, sobretudo, não são casos graves. Todos sabemos que em Portugal, a partir de 40 anos para baixo, só uma fatalidade. Portanto, os jogadores de futebol, de facto, são um grupo de baixo risco. Poucos segundos para o final do programa. Ainda para ti, Paulo Futre, como é que viste estes casos de infecção no futebol português, que agora até estão a descer? Preocupação. Eu acho que a primeira vez que fiquei logo preocupado foi com o jogador da Sampdoria quando o vi. Normalmente isto não acontece a jogadores de alta competição. Então quando eu vi aquilo, vi que tudo era possível com todo o mundo. Mariana, deixa-me só dizer ao Vítor que ele disse uma coisa grave e para ele dizer que as suas fones são maravilhosas, mas Vítor, de certeza absoluta que os jogadores do Futebol do Porto, sabendo que iam devolver o dinheiro, disseram que não aos 40%. Vamos falar sobre isso numa próxima oportunidade, porque hoje tem mesmo de ficar por aqui este especial de desporto, porque agora, João Ferreira, boa noite, é tempo de especial informação.